Os Decretos Eternos de Deus, Martin Lloyd Jones. Site de Durais, WordPress, Estudos Bíblicos. Tópicos sobre a doutrina de Deus. Considere o que a Bíblia nos diz sobre o ser, a natureza e o caráter de Deus, como agradou a Ele nos revelar de si nas Escrituras. Considere os nomes que Deus aplicou a si, como parte dessa revelação da essência do seu ser, em especial no seu relacionamento com a criação. Isso, em termos, nos traz a uma consideração sobre esta grande, poderosa e inescrutável doutrina da Santa e Bendita Trindade. Ainda considerando a doutrina de Deus que, como se pode supor, é sobre as obras de Deus, a atividade de Deus. É de certa forma evidente que esse é o tema principal de toda a Bíblia. O objeto desta reflexão é que venhamos a conhecer a Deus e entremos em um relacionamento real com Deus. E faremos isso assim. Começaremos com o que Deus disse a respeito de si. Lá está Deus, a Santa Trindade bendita, e nós estamos aqui na terra. Mas de onde veio a terra e de onde veio o homem? A resposta é que Deus fez algo, as obras de Deus, e isso é um tipo de subseção ou ramificação dessa doutrina geral sobre o próprio Deus. A questão agora é: o que então vem depois disso, exatamente? O que você acha que deveria vir em seguida? O que nós devemos continuar considerando? Estamos prestes a considerar as obras de Deus. O que você pensa que vem a seguir numa sequência bíblica e numa sequência lógica? Imagino que, se fosse aberta tal questão, muitos estariam propensos e provavelmente diriam que, obviamente, deveria-se seguir imediatamente a doutrina da criação, a criação do mundo e a criação do homem por Deus. Há um aspecto no qual essa seria a resposta correta, mas de fato essa não me parece a resposta mais precisa, embora você vá constatar, se examinar alguns livros que tratam essas matérias, que isso é exatamente o que eles fazem. Você pode citar uma boa quantidade de referências que, de fato, vão da doutrina da natureza e do caráter de Deus direto para a doutrina das obras de Deus, passando imediatamente a tratar da questão da criação. Isso parece mesmo para mim ser completamente errado e em desacordo com as Escrituras. Antes de podermos considerar a doutrina da criação, existe algo que devemos considerar antes, e fazemos assim porque a Bíblia nos conta sobre isso. A Bíblia, antes de nos contar em certo sentido o que Deus fez, nos conta o caráter de todas as atividades de Deus. Há muita coisa na Bíblia sobre a forma como Deus faz as coisas, e é importante considerarmos isso antes de considerarmos exatamente o que foi feito. Existem certos princípios que permeiam todas as obras de Deus. Deus sempre trabalha de uma certa forma, e o que ele faz é determinado por esses grandes princípios, que sempre caracterizam suas operações. Em outras palavras, antes que Deus passasse a criar o mundo e o homem, Deus pensou e Deus quis e determinou certas coisas. Penso, portanto, que irão concordar comigo, que essa consideração deve entrar neste ponto. Que existem certas coisas que foram determinadas na mente eterna e no conselho de Deus antes que ele fizesse o que quer que seja, em matéria de criação propriamente dita. E me parece óbvia, portanto, cronologicamente, se é que podemos usar tal expressão, a sequência lógica que deveria ser seguida. A descrição que é dada na Bíblia do modo ou do método que Deus opera, ou ainda, do caráter na maneira como Deus faz suas obras, é chamado normalmente a doutrina dos decretos eternos de Deus. A doutrina dos decretos eternos de Deus. Essas são as coisas as quais Deus determinou, e estabeleceu, e ordenou, e decretou antes que fizesse qualquer coisa. Eu quero admitir, francamente e sem medo, que novamente estou chamando sua atenção para um assunto extremamente difícil. Não estou me desculpando por isso, porque, como irei lhes contar, não é uma questão de escolha. O trabalho de um homem que faz a exposição da Bíblia é fazer isso com a Bíblia toda. Mas eu admito que esse é um assunto extremamente difícil, e imagino que é porque temos ouvido tão raramente alguém falar sobre a doutrina dos decretos eternos de Deus que vejo que, por isso, muitos livros não o incluem. Mas como posso mostrar-lhes, creio eu, ela é tanto bíblica, como deve ser encarada, assim como a própria doutrina da Trindade, que em certo sentido está além das nossas mentes. Mas como vemos com essa doutrina, não devemos evitá-la por ser ela difícil, e é exatamente o mesmo com aquela. Entretanto, para seu encorajamento, deixe-me colocar assim, algumas dessas doutrinas preliminares são as mais difíceis. Quando chegarmos na doutrina da criação e do homem e da salvação, por certo ponto de vista é muito mais fácil,
necessariamente. Porque neste momento ainda estamos lidando com a mente do Eterno, e necessariamente deve ser uma consideração de algo que está além do nosso entendimento finito e do que podemos contemplar com a nossa sagacidade ou com o nosso intelecto pigmeu. Deus existe, Deus pensou, planejou, limitou, organizou, projetou, quis e decretou. E assim se fez, pois não há nada que Deus queira que não aconteça. Não há nada que Deus queira que seja passível de dúvida. Não há nada que Deus queira que possa se pensar que não deveria acontecer. O que Deus realiza é perfeito e não haveria outra forma mais perfeita porque não há nada acima dele em termos de perfeição. Alguém então pode me dizer, em vista da dificuldade e natureza insondável desse assunto, por que considerá-lo? Por que não ir direto para a doutrina da criação do homem, e da queda, e da salvação? É nisso que estamos interessados, é o que realmente queremos saber. Bem, acho que existem certas respostas que devem ser dadas para tais objeções. Minha primeira razão para chamar sua atenção para isso é que ela está revelada na Bíblia, e porque ela está na Bíblia, é obviamente destinada a nós. Para nossa consideração, para nosso estudo, algo que devemos saber e algo que devemos crer. E avançarmos um pouco no conhecimento e profundidade do nosso relacionamento e compreensão de Deus e de Sua Palavra. Não é surpreendente notar e arrazoar sobre quão propensos somos a ler apenas partes da nossa Bíblia? Se você for um leitor ocasional da Bíblia, lerá o capítulo 8 e 9 de Romanos. Com a Bíblia não temos o direito de selecionar o que queremos, e estamos de acordo nisso, que ela é a palavra de Deus infalível, unicamente inspirada a palavra de Deus, e se eu creio nisso sobre a Bíblia de capa a capa, devo tomar toda a Bíblia. O fato de haver partes que são difíceis, as quais talvez me deixem perplexo em certo sentido, não devem me afastar dela. Devo ler o todo, devo me apegar a toda ela. Devo lutar para entender o todo. E, enfim, aceitar o que não entendo. Crer. Há coisas que Deus não nos chamou para entender, mas para crer. Até porque muitas coisas não temos sequer a capacidade de compreender. E como essa grande doutrina dos decretos está na Bíblia, então a minha obrigação é estudar para tentar compreendê-la. Outra razão para fazer assim é que ela nos revela aspectos renovadores da glória do próprio Deus. Ela nos enviará, por assim dizer, a um conceito maior e mais elevado de Deus e promoverá nossa adoração a Deus. No evangelicalismo não gastamos tempo suficiente com a doutrina de Deus. Estamos tão interessados numa experiência subjetiva e numa salvação subjetiva, que nos esquecemos desta grande doutrina do próprio Deus, sendo isso a causa de muitas das nossas crises e problemas. Quanto mais sabemos de Deus e da sua infinitude, mais o adoramos. Outra razão para considerar essa doutrina é que ela nos salvará de muitos erros. Muitos dos erros nos quais os homens têm caído através dos séculos, com relação à salvação e muitas outras questões estão ligadas ao fato que eles não perceberam corretamente a doutrina bíblica dos decretos eternos de Deus. Não conheço nada que me dê maior conforto, maior consolação do que a doutrina dos decretos eternos de Deus. Não hesito em dizer que nada me dá maior conforto que isto, saber que atrás de mim esta noite, pequena criatura que sou, passando por este mundo no tempo, estão os decretos eternos do próprio Deus. Não há nada mais reconfortante. A primeira coisa a se considerar sobre os decretos eternos de Deus é nós livrarmos de todos os preconceitos e espíritos partidários. Isto é, tomarmos certas posições, e sem saber, às vezes estarmos muito mais preocupados em defender o que pensamos e o que sempre acreditamos, do que encontrar a verdade. Então, ao nos aproximarmos dessa poderosa doutrina, vamos nos livrar de nossos preconceitos e de quaisquer rótulos ou espíritos de divisão. A outra coisa é não abordar esse assunto de forma filosófica. A filosofia é a maior maldição no campo da fé cristã, porque, por definição, a filosofia sempre tenta entender as coisas como um todo. Esta é a missão da filosofia: esgotar tudo o que está na mente humana. Mas estamos lidando com algo para qual a filosofia é completamente inadequada. Em outras palavras, temos de perceber conforme nos aproximamos do assunto, que existem aspectos que não iremos entender. Alguns, para nós, são impossíveis. Não podemos entendê-los por definição. Contudo, devemos abordá-lo com humildade,
com reverência, devemos nos aproximar com fé e reconhecendo prontamente nossos próprios limites, com a mente aberta, desejando e buscando o ensino da Escritura. Devemos vir com o espírito de uma criança, prontos para receber o que é revelado a nós, e prontos, devo acrescentar, a não colocar questões além da revelação das Escrituras. Fé é uma prontidão em se submeter aos limites da Bíblia, em não fazer perguntas sobre algo que não está revelado na Escritura. Fé é estar preparado para dizer: tomarei tudo aquilo que me foi dado e não desejo nada além daquilo que me é dado. Estou satisfeito com a revelação. Temos que abordar esta grande doutrina desta forma. Devemos parar naquilo que nos é dito, e não tentar ir além. Acima de tudo, devemos perceber que há coisas com as quais a nossa mente finita não será hábil para conciliar com outras. Fé é oposta à razão. Se quiser seguir com a razão, vai esbarrar nos limites desta. E pode estar a um passo da rebeldia ou do cinismo ou da blasfêmia. Mesmo sem querer usar termos técnicos, é preciso entender uma palavra. É a palavra antinomia. O que é uma antinomia? É uma posição na qual lhe são dadas duas verdades, as quais você mesmo não pode conciliar. Duas declarações claramente feitas pela Bíblia que eu e você não podemos conciliar. Há certas antinomias finais nas Escrituras, e como gente de fé devemos reconhecê-las e admitir que não podemos conciliá-las mesmo quando arguidos por alguém. Não sei e não preciso ser capaz de fazê-lo, mas creio no que me é dito pela Escritura. À luz das coisas já consideradas sobre o ser, a natureza e o caráter de Deus, a doutrina dos decretos eternos de Deus deve se seguir como algo da mais absoluta necessidade. Porque Deus é quem é. E o que é, ele deve operar da maneira que ele, de fato, opera. Em outras palavras, todas as doutrinas na Bíblia são consistentes, umas com as outras, e devemos sempre nos lembrar quando lidamos com alguma em particular, que ela deve ser consistente com tudo mais. Quando então vamos considerar a maneira com a qual Deus trabalha, devemos ser cuidadosos para não dizer nada que contradiga, de qualquer maneira, o que dissemos sobre sua onipotência, onisciência, onipresença e muitas outras coisas que juntos concordamos que são encontradas na Escritura. Dito tudo isso, deixe-me passar para uma declaração positiva sobre a doutrina. A fim de deixar isso claro às nossas mentes, colocarei em forma de algumas proposições. Faço isso em função de uma maior clareza de raciocínio. A primeira é: Deus, desde a eternidade traçou um plano imutável, com relação às suas criaturas. Repetindo, Deus tem, desde a eternidade, um plano imutável com relação a todas as suas criaturas. A Bíblia constantemente usa frases como antes da fundação do mundo. Deus determinou certas coisas. Você, certamente se lembra da frase do apóstolo Paulo, sobre o nascimento do Senhor, quando chegou à plenitude dos tempos. Tudo foi determinado e planejado. Colocando isso numa forma negativa, Deus não faz nada de maneira contingente. Não há nada incerto nas atividades que Deus realiza. Deus nunca reconsidera a respeito de nada. Ele é onisciente e onipotente. Ele sabe tudo do fim ao princípio, de forma que ele não pode tirar uma conclusão fortuita ou mudar de opinião. Nada para ele é acidental, arbitrário, incerto ou fortuito. Deus tem um plano e propósito definidos sobre a criação, sobre o homem, sobre a salvação, sobre toda a vida neste mundo, sobre o fim de tudo e sobre o destino eterno. Tudo que Deus fez e causou está de acordo com o seu plano eterno, e é firme, certo, imutável e absoluto. Esta é a primeira proposição. A segunda é que o plano de Deus abrange e determina todas as coisas e eventos de todo tipo que venham a ocorrer. Se você concorda que Deus determinou certos fins, então penso que você deve concordar que Ele determinou tudo que leva a esses fins. Se você crê que Deus decidiu criar num certo ponto, que Ele decidiu que o fim do mundo e do tempo se daria num outro dado ponto, se o fim está determinado, então com certeza tudo que leva a este fim deve estar também determinado. E você percebe que há um tipo de interconexão entre todos os eventos e coisas que acontecem, e que todas estão levando a este fim. Dessa forma, a doutrina dos decretos eternos de Deus diz que todos os eventos estão fatalmente determinados e decretados por Deus. Isso necessariamente tem de incluir as ações livres, de livres agentes. Se tudo é determinado por Deus, eu diria que isso deve incluir as ações livres e voluntárias de agentes livres e voluntários.
Essa é a declaração fundamental. Deixe-me quebrá-la um pouco. Quero dar evidência bíblica para o que acabo de dizer. Com respeito ao sistema como um todo, isso é colocado clara e diretamente pelo apóstolo Paulo no primeiro capítulo da carta aos Efésios no verso 11. Ele diz no 10º verso que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus convergiu todas as coisas em Cristo, tanto as do céu como as da terra, naquele em quem recebemos nossa herança, estando predestinados de acordo com o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua própria vontade. Deus operou todas as coisas conforme o eterno conselho da sua própria vontade. Isso se aplica a tudo. Paulo fala aqui de todo o cosmos, sendo reunido em Cristo, e diz que Deus faz isso acontecer dessa maneira, conforme o propósito eterno do seu conselho, ou da sua própria vontade. Mas deixe-me dar uma evidência bíblica, para te mostrar que Deus dessa forma governa, controla e determina eventos que muito nos parecem ser por acaso. Coisas que para nós parecem ser bem acidentais. Ouça isso no livro de Provérbios no capítulo 16 verso 33, a sorte é lançada no colo, mas toda decisão naquilo, vem do Senhor. Tratamos a sorte como matéria de acaso e acidente. Lança-se sortes. Sim, a Escritura diz que a sorte é lançada no regaço, mas toda decisão vem do Senhor. Ouça o que diz Mateus 10, de 29 a 30, não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Um pequeno pássaro cai morto ao chão. Um acidente, você diz. Um acaso. De maneira nenhuma. Nenhum deles cai sem consentimento de vosso Pai. A vida de um pequeno pardal está nas mãos de Deus, mas, quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Há eventos que parecem ser bem acidentais e fortuitos. Eles são controlados por Deus. Tome então as ações livres dos homens. Ouça Provérbios 21, versículo 1. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Como as águas dos rios, ele o orienta para onde quer. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele parece ser livre, mas Deus o controla como faz com os próprios rios. Efésios 2:10 nos conta que somos obra dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, decretou para andarmos nelas. Filipenses 2:13 nos diz, é Deus que opera em vocês, tanto querer, como realizar o seu bom prazer. Mas algo mais extraordinário e fascinante é que a Bíblia diz que mesmo as ações pecaminosas dos homens estão nas mãos de Deus. Mesmo as ações pecaminosas. Ouça as evidências, ouça Pedro, pregando no dia de Pentecostes em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 23 diz, tendo sido Cristo entregue pelo desígnio e presciência de Deus, vocês o crucificaram e mataram por mãos de ímpios. Ouçam Pedro reiterar isso em Atos 4, 27 e 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes e Pôncio Pilatos, os filhos de Israel e o povo fariam tudo o que a mão e o conselho de Deus determinaram. Esse pecado terrível desses homens foi determinado de antemão pelo conselho de Deus. E vocês se lembram, temos esse exemplo marcante sobre a mesma coisa em Gênesis. A famosa declaração de José aos seus irmãos, que está no capítulo 45, verso 8. José reconta os fatos e se dirige a eles, não foram vocês que me enviaram até ao Egito, mas Deus. Do nosso ponto de vista foram eles que fizeram essa perversidade, essa coisa pecaminosa. Eles a fizeram, literalmente pelos seus motivos mercenários e resultante do seu próprio ciúmes. Mas José diz a eles, não foram vocês que me enviaram até lá, mas foi Deus. As ações pecaminosas dos homens estão incluídas nesse decreto eterno de Deus. Sejamos claros sobre isso. Em vista do que já concordamos sobre a santidade de Deus e sobre o caráter de Deus, em suma devemos dizer o seguinte, Deus não invoca o mal em nenhum sentido e em nenhum grau. Deus não aprova o mal, mas permite que agentes perversos o pratiquem, e o controla para seu sábio e santo fim. Se preferir, tome dessa forma, o mesmo decreto de Deus que ordena a lei moral, que proíbe e pune o pecado, ao mesmo tempo permite também o pecado e sua ocorrência.
mas ele o limita, determina o próprio canal pelo qual será expedido, o preciso fim para o qual será direcionado e controla suas consequências para o bem. A Bíblia nos ensina isso claramente. Deus decretou a lei moral, a qual proíbe e pune o pecado, mas ele também decretou que o pecado será permitido e também coloca esse pecado em um canal, e determina o direcionamento desse pecado, e controla tudo isso para chegar aos seus grandes fins. Ouça de novo a essa questão de José e seus irmãos em Gênesis 50, 20, onde ele diz: "Quanto a vocês, intentaram o mal contra mim, mas Deus intentou nisso, o bem, para conservar hoje a vida de muita gente." E suponho eu, de muitas formas, o exemplo mais impressionante de todos é encontrado no caso de Judas. Mesmo a ação de Judas está sobre este decreto de Deus. Uma ação livre e voluntária da parte de Judas e ainda, uma parte do propósito e do plano eterno de Deus. Isso traz a terceira proposição. Todos os decretos de Deus são incondicionais e soberanos. O decreto de Deus não é dependente em nenhum sentido das ações humanas. Eles não são determinados por nada que os homens possam ou não fazer. Os decretos de Deus não são determinados mesmo à luz do que Deus sabe que os homens farão. Eles são absolutamente incondicionais e não dependem de nada, exceto da própria vontade e propósito de Deus. Eles não são dependentes de maneira nenhuma das ações do homem e das criaturas. Sejamos claros a respeito disso. Isso não significa que não exista algo como a lei de causa e efeito na vida. Não significa que não existam ações condicionais. A causa e efeito é real na natureza e na vida. Sim, mas o que essa doutrina diz é que Deus decretou que ele deve operar mesmo através da causa e efeito. A própria causa e efeito e as ações livres são parte do decreto de Deus que opera dessa maneira em particular. O que Deus decretou, de fato, é que o fim que tem em vista venha, certa e infalivelmente, ocorrer e que ninguém pode impedi-lo ou frustrá-lo. Tome a profecia de Daniel, capítulo 4, verso 35. E todos os habitantes da terra são reputados como nada, e ele faz de acordo com sua vontade com o exército do céu e com os habitantes da terra. Ninguém resiste à sua mão ou diz a ele: "O que fazes?" Nada resiste à mão de Deus ou mesmo pode questionar o que faz. Ouça Nosso Senhor declarando isso mesmo em Mateus 11, 25 a 26. Por aquele tempo, exclamou Jesus: "Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado." Por que Deus ocultaria isso aos sábios e cultos e revelaria aos infantes? Há apenas uma resposta. Isso pareceu bem aos seus olhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ouça o que Paulo diz em Efésios 1:5, tendo-nos predestinado nele pela adoção de filhos em Jesus Cristo, conforme o regozijo de sua vontade. Recomendo com veemência um estudo cuidadoso da primeira metade deste primeiro capítulo da carta aos Efésios. Observe tudo o que ela diz e você irá perceber que tudo que o Pai fez, sempre foi conforme o bom prazer da sua própria vontade. Nada mais. É inteiramente por graça, inteiramente pela vontade e bom prazer de Deus. Onde, é claro, você encontrará essa doutrina declarada mais claramente, é neste grande e poderoso capítulo 9 de Romanos. Especialmente o versículo 11. Uma declaração e tanto. As crianças ainda não tinham nascido, nem feito bem ou mal, para que se estabelecesse o propósito de Deus na eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Você se lembra do que ele está falando ali? Qual é seu argumento? Ele está dizendo sobre o que Deus disse, que o mais velho serviria o mais jovem, porque ele declarou antes que algum deles nascessem, amei a Jacó e odiei a Esaú. Por quê, você diz, Deus amou a Jacó e odiou a Esaú? Por causa do que eles fizeram? Não. Porque não tendo as crianças ainda nascido, nem feito nenhum bem ou mal, para que o propósito de Deus de acordo com a eleição se cumprisse, não por obras mas por aquele que chama. Antes mesmo deles nascerem, de serem concebidos, Deus escolheu a Jacó, e a Esaú não. Não tem nada a ver com as suas obras, de maneira alguma. É o que isso ensina. Ouça ele colocar novamente isso dos versículos 14 a 18. O que diremos então? A injustiça da parte de Deus? Alguém poderia dizer, proíba Deus.
Deus impeça que você mesmo cogite isso. Mas Deus diz a Moisés: terei piedade de quem eu quiser, e terei compaixão de quem eu mostrar ter compaixão. Não depende então de alguém querer ou se esforçar, mas de Deus mostrar misericórdia. Pois diz a Escritura a Faraó: para o mesmo propósito te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e que meu nome seja proclamado em toda a terra, portanto ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Esse é o propósito de Deus. Incondicional e absolutamente soberano. Por um lado, Faraó endureceu seu coração, por outro Deus foi quem endureceu o coração de Faraó. Mas olhando de forma ampla, Deus estava por trás desse fato e episódio o tempo todo. Continuando outra premissa, os decretos de Deus são eficazes. Porque Deus é soberano Senhor, por causa da sua onipotência e poder absoluto, seus propósitos nunca podem falhar. O que Deus determina e decreta, deve infalivelmente vir a ocorrer. Nada pode impedir e nada pode frustrar isso. É certo e eficaz. É fadado a acontecer. Por isso o próximo ponto, ou proposição, a se considerar é: os decretos de Deus são, em todas as coisas, perfeitamente consistentes com sua, mais sábia, benevolente e santa natureza. Repetindo, os decretos de Deus são, em todas as coisas, perfeitamente consistentes com sua mais sábia, benevolente e santa natureza. Em outras palavras, não há contradições em Deus. Não pode haver. Deus é perfeito como vimos, e é absoluto. Nós aqui nesta terra com nossas mentes finitas e pecaminosas somos confrontados com um problema. Por que Deus decretou que o pecado fosse tolerado? Há apenas uma resposta a essa questão: não sabemos. Sabemos que Ele, de fato, decretou que o pecado fosse tolerado, pois de outra maneira o pecado não teria lugar. Para nós é um problema sem solução. Mas afinal, veremos isso claro e perfeitamente quando estivermos na glória, face a face com Deus. Podemos ter certeza do seguinte: Deus nunca é a causa do pecado. Em Abacuque 1:13 encontramos essa declaração: és de tão puros olhos, que não podes contemplar o mal. Em Tiago 1:13 você encontra a mesma coisa: Deus não tenta ninguém nem pode ser tentado. Deus nunca é a causa do pecado. Podemos estar certos de que o propósito de Deus é perfeitamente consistente, em tudo, com a natureza e modo de ação das suas criaturas. Em outras palavras, embora não possamos conciliar, essas coisas estão definitivamente ligadas. Os decretos de Deus não negam a existência de livres agentes e de livres ações. Tudo o que eles dizem é que, embora Deus permita essa liberdade, todas as circunstâncias são comandadas para levar aos seus últimos fins. Talvez você pergunte: como conciliar as duas premissas? Não fazemos isso. Sabemos que a Bíblia nos conta essas duas coisas, que o homem, de certa forma, é um livre agente, por outro lado, os decretos de Deus abrangem tudo. E como última proposição, a salvação dos homens, e de certos homens em particular, foi determinada por Deus, antes da fundação do mundo. Ele faz isso inteiramente pela sua própria boa vontade e graça. Eu remeto vocês a Mateus 11, de 25 a 26. Também em João 6,37 temos: todos aqueles que o Pai me deu, virão a mim. Em João 6,54 lemos: ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o trouxer. Em Atos 13:48 está escrito: e tantos quantos foram ordenados para a vida eterna, creram. 2 Tessalonicenses 2,13 diz: devemos sempre dar graças por vocês, irmãos amados de Deus, porque, desde o princípio, Deus escolheu vocês para a salvação, para a santificação do Espírito e crença na verdade. Ouça 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e chamou com santo chamado, não conforme nossas obras, mas segundo o seu próprio poder e graça, que nos foi dado em Cristo, antes do mundo começar. Mas especialmente, e quero deixá-los com a grande declaração do capítulo 9 de Romanos, versos 19 a 24. O apóstolo Paulo está pregando esta grande doutrina dos decretos eternos de Deus. Imagine então, alguém em Roma perguntando a ele: não entendemos isso. Me parece contraditório. Parece injusto. Me parece que Deus é injusto, se o que você está me dizendo sobre decretos é verdade. Do que ele se queixaria? Por que quem resistiu à sua vontade? Como Deus pode decretar tudo,
e dizer que somos responsáveis pelo que fazemos. Aqui está a resposta: mas quem és tu, ó homem, que réplicas a Deus? Poderia a coisa formada perguntar àquele que a faz: por que me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o vaso, para fazer do mesmo barro um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, querendo mostrar sua ira, e fazer conhecido seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, feitos para destruição? E que, para fazer conhecidas as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou antes para a glória, nós que somos chamados, não somente dentre os judeus, mas também dos gentios. Essa é a resposta do apóstolo. Esta é a resposta bíblica. Aqui está a resposta de Deus a nós e para nós que estamos neste mundo temporal. Não podemos conceber o trabalho final da mente de Deus. Você pergunta por que isso, por que aquilo? Por que Deus levantou a Faraó? Por que Deus escolheu a Jacó e não a Esaú? Por que Deus nos pune se tudo está determinado e decretado? E a resposta é: mas quem és tu, ó homem? Você está se lastimando contra a mente de Deus, esquecido de quão pequeno você é. Você está se achando mais justo que Deus? Quão finito você é? Quão pecador você é em função da queda? Você deve deixar esse entendimento final para quando chegar na glória. Tudo o que você deve fazer no tempo é crer que Deus sempre é consistente consigo mesmo, e aceitar o que Ele nos diz clara e diretamente sobre os seus decretos eternos, sobre o que Ele determinou e decidiu antes mesmo de criar o mundo e o homem. Digo, acima de tudo, que se você percebe que é filho de Deus, é porque Deus determinou isso, e o que Ele determinou sobre você é líquido, certo e seguro. Nada e ninguém nunca poderá tirá-lo das suas mãos, ou frustrar o seu propósito com respeito a você. Antes da fundação do mundo Ele me conheceu, Ele te conheceu, e o meu e o seu nome foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Antes mesmo que fosse feito o mundo. Nos prostremos diante da sua majestade, nos humilhemos na sua santa presença. Nos submetamos à revelação que Ele, tão graciosamente se agradou em dar. Em tudo isso os atributos de Deus se impõem. Deus é bom, perfeito, infinito. Ele não erra. Bendito seja o seu nome.